Porque quando nós somos compreensivos, acabamos sendo desrespeitados. Porque a compreensão não é uma carta branca para a pessoa poder te maltratar. E você deixa, né? Então, a compreensão, ela serve para você aprender a lidar com aquilo, para conseguir colocar os limites de uma maneira correta, né? O que a pessoa faz é compreensível, mas não é justificável. Então, se você não coloca esse limite, se você usa a compreensão... Vou dizer para vocês que eu achei esse vídeo muito simples e didático para um assunto que talvez eu vá deixar menos simples e menos didático. Oi, tudo bom? Sou Vinícius Siqueira do Colunas Tortas, sou mestre e doutorando em Educação e Saúde pela Unifesp. Aqui eu falo de análise do discurso e teoria social. E esse é o Léo Sazak, vou deixar o arroba dele para vocês. Tudo na vida, tudo tem uma dimensão ética. Eu vejo muito, principalmente vindo de terapeutas, falar dessas coisas assim de não, se aproveitam de você é porque você está dando chance para isso acontecer. Né? Se o seu marido, se a sua esposa é folgada é porque você está dando abertura para isso. Né? Porque tudo se passa como se as coisas fossem estímulo e resposta, estímulo e resposta. Tudo se passa como se as atividades cotidianas das pessoas fosse meramente a resposta a um estímulo. E aí você percebe que nesse empiricismo imediato falta dimensão ética. Por que eu estou dizendo que falta dimensão ética? Porque às vezes não é que como você é uma pessoa que está sempre querendo ajudar, aí os seus amigos, as suas amigas se aproveitam de você. Às vezes não é meramente assim a explicação, porque essas pessoas que são seus amigos, suas amigas, elas são sujeitos, são pessoas, tomam decisões, são pessoas que têm uma dimensão ética dentro de si. Ou seja, às vezes, se por acaso, às vezes não, se por acaso se aproveitam de você, os seus amigos tal, não é exatamente porque você se põe muito à disposição, mas é porque talvez eles sejam uns bostas. Eu compreendo que é mais difícil para a gente lidar com essa dimensão ética no dia a dia. Eu entendo que essa dimensão ética talvez seja difícil da gente se relacionar com ela de um jeito tão fácil, porque muitas vezes a gente precisa lidar com os conflitos estigmatizando o outro para se livrar do conflito. Ou seja, a gente precisa encontrar a maldade do outro para se livrar do outro. A gente não pode, também numa dimensão ética, somente escolher não estar na presença desse outro. É aquela coisa, né? A pessoa ela é traída, mas ela precisa da prova da traição. Ela precisa da prova que as coisas estão acontecendo. Ela não pode só terminar. No caso dessa situação afetivo-sexual aí, se a pessoa só terminar, é capaz dos amigos olharem para ela com uma cara de não, mas você terminou, você acabou com o relacionamento, né? Você é uma pessoa muito ruim. E é, portanto, compreensível que a gente tenha dificuldade de lidar com essa dimensão ética. Mas é importante que a gente saiba que ela existe, né? É importante que a gente compreenda que, às vezes, se a nossa família nos explora, não é porque a gente está se entregando para ser explorado, mas é porque a nossa família é uma bosta. É importante compreender, por exemplo, que quando a gente fala de dinâmicas sociais, dinâmicas entre indivíduos, e quando a gente diz que ninguém é culpado, ou seja, não tem uma pessoa malvada, as dinâmicas simplesmente acontecem, elas simplesmente se constroem ao longo do tempo. Quando a gente diz isso, é importante compreender que o fato de não ter um culpado não significa que você que está se ferrando na dinâmica tem que ser paciente, compreensivo, tem que ser alguém que está disposto a estar na presença desses outros que estão te abusando, te explorando, por aí vai. De novo, porque existe uma dimensão ética na vida cotidiana. Se alguém está te explorando cotidianamente, ela poderia muito bem olhar para isso e pensar, mas será que tá certo? Talvez ela até faça isso e talvez ela compreenda que tá tudo bem. Entende o que eu quero dizer aqui? Não é meramente uma resposta a um estímulo, não é meramente uma resposta a uma situação que acontece, mas se trata também de uma elaboração, de uma escolha, se trata também de um sujeito, de uma pessoa existindo no mundo. E às vezes o modo de existir de um imbecil vai ser te explorando, por exemplo, e achando normal fazer esse tipo de coisa. Pior, achando anormal você não deixar, talvez. Então, por mais que seja um tiro no pé, sair dizendo publicamente, né, eu não vou falar com tal pessoa porque eu não quero. Por mais que isso seja um tiro no pé, talvez seja legal, ao mesmo tempo em que a gente estabelece estratégias de comunicação para comunicar para as pessoas o porquê da gente fazer as coisas quando necessário, talvez seja importante, pelo menos para nós mesmos, a gente ter essa consciência de que é possível, necessário, dizer um não que não precisa de muita justificativa. Tudo bem?